A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a alegria do Espírito Santo, com todos que creem no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento em que nós meditamos na palavra do Senhor, nós nos alegramos por esta oportunidade. Como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Esta é uma pergunta que diz respeito aos homens. O homem sempre está pensando em quem é o maior. E nós, naturalmente, se não formos espirituais e formos carnais, nós queremos sempre estar no maior, no lugar maior, no que tem mais número de pessoas. Nós queremos as coisas grandes, as coisas importantes. E eles também tinham esta mentalidade. Notamos que os discípulos eram como nós. Antes da cruz, antes da conversão do coração, eles tinham os seus pensamentos naturais. Eram pessoas naturais e não espirituais. Há uma grande diferença entre uma pessoa espiritual e uma pessoa natural ou carnal. Vejamos a resposta de Jesus. Jesus sempre trazia uma ilustração para que pudéssemos compreender perfeitamente a sua resposta. E Jesus, no versículo 2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Veja que é uma questão de conversão. Se tornar como uma criança significa humildade, simplicidade, capacidade de receber ensinamento de Deus. A criança recebe o ensinamento do pai e da mãe, que simbolizam o Deus eterno. E nós, quando nos convertemos, nós aceitamos ser disciplinados. Também como crianças, nós somos disciplinados por Deus. Somos corrigidos, somos ensinados. Portanto, o mais importante é que nós sejamos como crianças na nossa carne, não queiramos ser os maiores, mas os menores. Sim, os menores em Jesus Cristo, pois esta é a palavra e este é o ensinamento. Vejamos que Jesus prossegue. 4. Aquele que se humilhar como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Portanto, o nosso tamanho espiritual depende do nosso tamanho natural. Como pessoa carnal, nós devemos ser como crianças. E como pessoa espiritual, nós devemos ser grandes. Quem é o maior no reino do céu? Cuja alma é como a alma de uma criança. Isto é uma coisa tremenda. Quando o homem natural, o homem carnal cresce, ele vai piorando. E quando chega na idade adulta, ele faz só a sua vontade e é difícil de lidar, pois que não recebe mais ensinamento, não aceita ser guiado e nem ensinado. Muitos querem crescer na carne e dizem: quando eu for grande ou quando eu for de maior, vou fazer isto e aquilo. É porque o homem, na sua natureza, quer fazer a sua vontade e agradar a si mesmo. Mas, quando nós nos convertemos, nós nos tornamos como crianças. E Jesus prosseguiu: e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qual é a criança? É aquele que crê nele. Quem crê em Jesus torna-se como uma criança. É sábio em Cristo. Cristo te torna a sua sabedoria, pois que é humilde e aceita ser guiado e ensinado por Deus. Vejamos que também no capítulo 18, no versículo 14, ele diz:
Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Ainda no versículo 10, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. É, pois, que o homem natural, o homem pecador, ou aquele que ainda não tem entendimento espiritual, ele despreza aquilo que é pequeno. Jesus nasceu onde? Em Belém, a menor cidade, como foi profetizado, a menor cidade de Israel. É quem quer a menor cidade? Muitos se orgulham por grandes cidades, mas Jesus veio de maneira humilde e nasceu numa cidade pequena. Jesus nasceu numa manjedoura. Quem iria numa manjedoura para encontrar o Deus vivo e verdadeiro, o Cristo de Deus? Os grandes não o encontraram. Aqueles que liam as Escrituras também não o encontraram. Não o encontraram porque pensavam que eram sábios, porque pensavam em si mesmo e firmavam na sua própria sabedoria. Portanto, Jesus veio humilde. E como está escrito, ele também entrou em Jerusalém montado no jumento. Isso é uma coisa simples e humilde. Nós precisamos perceber o que Jesus veio nos ensinar. E só podemos aprender se nós nos convertermos e nos tornarmos tão humildes e simples como uma criança. Isso é uma coisa tremenda. Veja que Jesus compara-nos a Ele mesmo. Se eu for um pequenino de Deus, isto é, convertido e crente em Jesus Cristo, e alguém me desprezar, está desprezando a Cristo. É isto que ele diz. É no versículo 5, e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E quem desprezar esta criança, também está desprezando o Senhor, pois esta criança tem a vida de Cristo. A vida de Cristo só cresce em nós quando nossa mente natural, nosso homem natural, que é nossa mente, vontade, emoção, o que constitui a nossa pessoa, ela se converte, isto é, ela muda de pensamento, ela se arrepende, ela muda a direção, ela não se acha sábia. E como está escrito no livro do profeta, nós não nos firmamos nos nossos pensamentos, não confiamos mais em nós mesmos, mas como crianças nós confiamos no Pai. Ele que faz tudo por nós, Ele que nos sustenta. Também como crianças, nós somos sustentados por Deus. Somos nós que comemos o pão vivo que desceu do céu. Somos nós que bebemos a água viva, isto é, a mente de Cristo está em nós. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A criança é facilmente carregada, é facilmente convencida, é facilmente ensinada. Por isso que também está escrito: ensina a criança no caminho em que ele se deve andar. Nós aprendemos por meio do Espírito Santo. Isto nos traz uma alegria muito grande. Não sejamos como os orgulhosos. Os orgulhosos querem ser maiores. E os discípulos também pensavam assim. Eles pensavam: quem é o maior no reino? Jesus respondeu que o maior no reino é aquele que se humilha como uma criança. Portanto, há muito que nós temos que aprender. E aprender com Cristo. Jesus, ele veio a primeira vez como um derrotado. A cruz diante dos homens foi uma grande derrota, pois Jesus morreu numa cruz entre malfeitores. Ele não resistiu quando foi preso. Ele não resistiu quando bateram nele, quando cuspiram no rosto dele, quando machucaram e quando o pregaram na cruz, ele ficou quieto. Isto porque na carne ele obedecia ao Pai. Ele era simples, ele era humilde e ele obedecendo ao Pai, ele
fez a vontade dele e se tornou para cada um de nós causa de eterna salvação. Os orgulhosos, eles sofrem muito, pois que querem ser grandes, querem ser muita coisa, querem sempre ser os maiores. Mas nós que aprendemos com Cristo, não nos importamos com estas coisas. Estamos alegres, estamos contentes. As crianças sempre estão contentes, pois que têm uma mente simples. O pecado, ele complicou o coração, complicou os pensamentos, complicou a mente, trouxe orgulho, trouxe inveja, trouxe ciúme, trouxe todo tipo de mau sentimento. Mas quando nos convertemos, nós entramos no reino. Por isso, Jesus disse: eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino. Veja que para aceitar o reino, compreender o reino e viver a vida do reino, nós temos que nos converter e nos tornar como crianças. Oh, que bênção maravilhosa! Assim, tudo para nós agora se torna simples, humilde, manso e aprendemos com facilidade. E mais, temos alguém que cuida de nós. Temos um Pai celeste, a quem nós dirigimos a nossa prece, a quem nós oramos e Ele nos responde. Este é o nosso Deus e esta é a nossa vida no reino. É uma vida simples como de criança. Oh, que maravilhoso é a fé, que maravilhosa é a conversão. E esta é a paz do Senhor, por meio de Jesus Cristo. Não busquemos as coisas altas. Jesus também disse que o que é levado diante do homem, Deus detesta. Mas nós devemos nos acomodar às coisas humildes. Isto é maravilhoso, pois quem conhece o nosso coração é aquele que é Deus. Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração. Não é assim que está escrito? Deus vê o nosso coração. Se nós somos grandes em nossos pensamentos, ou se somos como as crianças, se recebemos ensinamentos, se aceitamos ser corrigidos, se mudamos a direção de acordo com a palavra de nosso Pai. Que todos, irmãos e irmãs, estejam na bênção, a bênção de serem como crianças diante de Deus. Assim nós seremos adultos em Cristo e crianças segundo a carne. Louvado seja o nome de Jesus, que Ele nos guarde de todo erro, de todo orgulho, de querermos ser o maior, de estar no lugar maior, da beleza e da aparência exterior. Cristo na terra não teve, está escrito lá no livro do profeta, nem aparência e nem formosura. Não havia nada nele que o homem pudesse desejá-lo. Portanto, a Ele a honra, a glória e o poder na igreja, ontem, hoje e sempre, e por toda a eternidade. A todos que estão em Cristo Jesus, a paz do Senhor, a alegria do Espírito Santo e o amor de Deus encham todos os vossos corações. A paz do Senhor às criancinhas que estão no seu reino. Amém.